Então, fazendo esse comentário sobre a mulher na política, eu admiro. Quem tem, assim, acha que tem o talento de Deus para resolver os problemas, sente, assim, de Deus que vai fazer alguma coisa, enfim, né? Vai aguentar o ranco, digamos assim, porque, veja, é você meter a sua cara às críticas, aos elogios, enfim, você tem que estar preparado psicologicamente. Para quê? Para receber 1000 votos, um voto, porque é uma coisa que democrática. Então, realmente, eu admiro muito as mulheres que é, se envolvem, porque, veja, né, tem que ter carisma, tem que ter um projeto, tem que ter ideias, enfim, tem que ter vontade de fazer e tem que também não só ter vontade, como se aliar com pessoas certas, pessoas, enfim, pessoas que fazem harmonia, tem uma sintonia, que haja, enfim, que haja Então eu admiro muito. É um conjunto de pessoas, de ideias, né? Porque tudo pode acontecer, é igual um futebol. Tudo pode acontecer, é uma caixinha de surpresa. Você pode ser eleito como você não pode. E aí você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para um vereador ganha 2.000 votos, 3.000 votos, não sei quantos votos. Então, tá entendendo? Você ser popular, enfim. Então, realmente é um desafio, né? E não é pra muita mulher. Eu, pelo menos, não tenho coragem de meter a minha cara pro povo votar em mim. Eu não. Pro julgamento popular, ela é competente, ela é isso, ela é aquilo, ela vai roubar ou ela vai enganar, etc. Porque, veja, o político, ele é bombardeado, não é verdade? Ele é bombardeado. Ele é bombardeado, tanto por coisas boas como por coisas ruins. Então, o político tem que estar preparado, né? Preparado. Tem que realmente ser um carro, tem que ser como se diz, um homem de ferro, né? E eu não tenho, assim, eu admiro, oro, mas não tenho, assim, coragem de meter a cara para que receber um voto. Receber um voto, ou receber zero, não receber nenhum voto, né? Porque eu não vou rir para as pessoas que eu acho, não vou. Eu não vou achar graça, eu não vou ficar, enfim, eu não vou. Também eu não vou, eu quero bem, eu quero as melhorias, etc, 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 etc. Mas, assim, eu não vou, você tem que realmente ter o dom de Deus. Você tem que ter o dom de Deus, você tem que ter realmente o talento, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado. Eu, eu admiro muito, eu admiro demais as mulheres que se envolvem na política e a gente tem que orar. Orar, né? Porque só Deus mesmo para abençoar. É uma pressão muito grande, né? É uma pressão muito grande. Não, então, que Deus possa abençoar, né? Deus possa abençoar, não é verdade? Deus possa abençoar as nossas mulheres. E, enfim, nós temos aí a cantora evangélica Mara Lima, né? Que é uma deputada que canta e também meteu a cara dela para críticas, né? Elogio, etc, etc, etc. Porque não é só o evangélico que vai votar nela, ela tem que ir atrás de voto,
Não é só evangélico que vai elegendo, ela tem que ir atrás de voto, ela tem que ir atrás de voto de católico, ela tem, enfim, ela tem que ir atrás de voto, ela tem que correr atrás de voto, porque não é uma maioria que vota e as pessoas não vão votar no candidato, as pessoas vão votar num projeto, num plano de governo, e aquele candidato ali, ele tem que estar, no mínimo, capacitado, habilitado, conhecedor, etc., fazer um trabalho, enfim, de alto grau, porque senão o povo não é, né? O povo, quando trabalha, ainda, enfim, então é muito difícil, né? Muito difícil, realmente. Só Deus mesmo para abençoar, né? Só Deus mesmo para abençoar. E nós queremos elogiar a Cida Gugel, as outras candidatas, né? Eu não acompanho muito, assim, enfim, não acompanho, mas tem que fiscalizar, por exemplo, aqui na Cidade Nova, você está precisando de porte. Pra gente fazer, é fácil, pra gente ser político, não precisa ter um cargo, claro que tem que ter um cargo oficial, né? Oficial tem que estar lá, tem que cumprir um horário, né? Obrigatório, você é funcionário da casa, você tem que estar lá. Mas pra gente fazer, todo mundo pode ver um probleminha ali, eu quero uma água aqui, põe um cano ali. A política está dentro de nós, está dentro da nossa casa. A política é melhorar a vida das pessoas. Olha, falta isso, vamos. Inclusive, eu estava hoje comentando, hoje não, um dia desse com meu marido, de que eu tive uma ideia de que, por exemplo, eu até ia passar assim, fazer um vídeo, passar para o futuro gestores, nosso José Melo, que vai ser o futuro governador, creio eu, junto com o Henrique. Por exemplo, os professores, eles ganham por mês, né? Eles ganham por mês. Eles ganham de 30 em 30 dias, eles são assalariados. Eu também vou ser uma professora, com certeza eu vou. Mas, assim, de mudar, assim, colocar, assim, por exemplo, a folha de pagamento do professor de 2 vezes, por exemplo, no dia 30 mudasse, assim, a folha de pagamento. Pagava um salário e no dia 15 dava um vale. Seria assim, no mês o professor teria um vale no dia 30, porque veja, quando o professor recebe no dia 30, aí demora muito, aí o dinheiro acaba, aí não dá para passar o mês, aí ele tem que correr atrás de um empréstimo ali, um empréstimo lá, comprar fiado ali. Então, não só por uma ideia que surgiu, no caso, se eu fosse sei lá, tivesse um poder de administração, etc., eu faria isso. Eu faria um vale no dia 15 e o pagamento restante no dia 30 para todos os trabalhadores do mundo. Um vale e no dia 30 o pagamento. Justamente porque o período é muito longo. Amém? É uma ideia que eu tive. É uma ideia, tá? Uma ideia. Enfim. Amém? Para melhorar a nossa vida. Só essas coisas, são políticas. A gente fica pensando, né, na melhoria da nossa vida. Poxa, deveria ser assim, ó. Se eu recebesse, se eu tivesse 2 pagamentos no mês, um vale, melhoraria um pouquinho a minha vida. Quando é dia 20 eu já não tenho mais dinheiro, quando é etc. Então são esses detalhezinhos assim, né? Enfim. Então, quando a gente pede um asfalto, a gente está fazendo política. Quando a gente está vendo, etc, etc. Quando a gente vê um poste, uma iluminação, uma luzinha ali, a gente está fazendo política. Então a política não tem jeito. A gente fala, mas a gente acaba se envolvendo. Não tem jeito. É a sociedade. A gente vive num globo, a gente precisa de melhoria, precisa de ideias e não tem jeito, né? Mas se eu fosse, meu partido era o José Melo. Eu estou envolvida com o José Melo e o Henrique, eu estou envolvida nesse partido, que eu não sei nem o nome desse partido, mas eu estou envolvida porque eu vejo um trabalho que eles estão desenvolvendo já, né? E estou aprovando o trabalho. Não é perfeito, mas está, né?
por exemplo, tem muito postes, uma ideia não, uma fiscalização que eu fiscalizei aqui na Cidade Nova, tem muitos postes que precisam ser trocados, postes inclinados, postes de madeira. Isso é política. É política, é você reivindicar algo não só para você, como para sua comunidade, né? Asfalto, água, luz, educação, escola, etc. Isso é política, não é verdade? A gente faz, não é um bicho de sete cabeças, mas o problema é você tá lá no meio, né? Tá lá envolvido lá com aquele povo, naquele corre-corre, naquela, enfim, tá ali, entendeu? Tem que se eu fosse política, não iam gostar muito de mim, que eu ia só pregar a Bíblia. Eu só pregar a palavra de Deus ia ser muito chata, né? Eu ia pregar só a Bíblia lá. Tá entendendo? Então, mas eu admiro muito as mulheres que têm esse dom, que Deus possa abençoar. Nossa função é orar, pedir de Deus que abençoe. Deus abençoe. Amém. E vença, enfim. Deus é o governador do mundo, amém? E nós estamos aqui para servir a Deus. Servir a Deus. Amém? Servir a Deus. Servir a comunidade. Amém? Servir o povo. Com relação ao Fantástico, que ontem eu deixei até de ir para a igreja, eu quero pedir desculpa aqui da irmã. Eu não atendi seu telefone, irmã, porque a senhora me ligou, eu não atendi porque eu estava assistindo o Domingo Espetacular, eu queria assistir algumas reportagens que passam, boas, né, boas, e eu fui pro Fantástico, que passou algumas reportagens, eu não atendi, não fui para a igreja, desculpa, a senhora pediu que eu estivesse na igreja, levasse os copos, mas não deu para mim ir, o meu marido ficou com a garganta, estava com a garganta inflamada, e eu estava assistindo, não vou mentir, eu estava assistindo Fantástico. Assisti quase tudo. E teve uma mulher lá, uma evangélica, uma mulher que está sendo acusada pelo próprio filho de ter quartejado, matado um senhor. Ela junto com o marido, só que ela nega, diz que é evangélica, mas tá a acusação do filho, etc. E ela agora está com a Bíblia, diz que é evangélica, diz que é inocente, aí cabe à polícia cabe à polícia a investigar, enfim, para não cometer injustiça, né? Se ela está mentindo, enfim, nós vimos lá os depoimentos, etc, etc. Agora, eu vou dar o meu parecer no que eu vi pela reportagem, se ela está mentindo ou não. Eu acho o seguinte, houve um crime, aconteceu um esquartejamento, a polícia, a gente tem que confiar na polícia, porque são autoridades de Deus, na investigação, e se ela está presa, diz que é inocente, não matou, o filho acusa ela de ter matado não só o zelador, mas o próprio pai. É muito grave a situação, muito grave. E ela jura inocência, etc, etc, etc. Ela não sabia de nada, diz que ela ajudou ele a carregar as malas, o corpo estava lá, ela não sabia, ela achava que era uma roupa que ia ser levada para uma igreja, enfim. Eu acho muito estranho a esposa não saber o que o marido não tem dentro. Eu, pelo menos, eu sei tudo que meu marido, eu que arrumo a mala dele, eu que organizo, meu marido não entende nada de organização de casa. Eu que entendo, eu que arrumo, eu sei onde está cada coisa, então é muito estranho isso aí. A mulher dizer que não sabia de nada, etc. Também, se ela cometeu esse crime com ele e está negando, ela tem dois pecados. O primeiro pecado de ter cometido o crime, ela pecou. Tem que confessar diante dos homens e diante de Deus ainda há uma esperança para a senhora. Ainda há uma esperança. Jesus perdoa esse pecado terrível, perdoa. Escreve seu nome no livro da vida, a senhora ainda vai morar no céu, perdoa. Mas se a senhora negar diante dos homens se a senhora cometeu esse pecado de ter ajudado seu marido, ter matado aquele homem, aquele zelador, ter quartejado e agora nega perante o mundo todo, usando essa emissora, o repórter estava ali, foi gravado e a senhora nega,
e diz que é inocente, a senhora está cometendo 2 pecados. O primeiro, de ter participado. O segundo, de estar mentindo novamente, dizendo que é inocente. Porque o certo é você cometer um crime, foi pego pela polícia, é confessar. Eu fiz esse crime, vou pagar, tá entendendo? Eu vou... Esse é o meu, sobre a reportagem que eu assisti no Fantástico ontem, tá? E ela é evangélica, pelo amor de Deus, tá com a Bíblia. Então, realmente, não tem condições. Tá acumulando pecado, pecado, pecado. A Cida Gugel, né, gostou enfim, postou, gostou. Eu gosto da Cida Gugel, amo a Cida Gugel, embora eu não conheça pessoalmente. Não conheço, mas estamos aqui pessoalmente. Gosto da Cida Gugel, gosto demais, quero que ela ganhe, mas não depende de mim, depende de Deus e do povo. De mim não, né? Não depende de um voto, uma andorinha, como eu falei, uma andorinha não faz verão. Ela precisa de 40, 50 mil votos, não é verdade? E aí cabe ao povo, esse povo aí, enfim, entendeu? Mas eu tô, enfim, vou apoiá-la. Então, essa mulher que cometeu esse crime, apareceu no Fantástico ontem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Enquanto o filho dela diz que não perdoa, eu falo pro filho dela, se ele perdoe a sua mãe, meu filho, perdoe a sua mãe. Você diz, eu não perdoo, perdoe, ela pediu perdão de você, de toda a família, de joelho, perdoe, 70 vezes 7 você tem que perdoar a sua mãe, tá? E ela, se ela cometeu ou não, se ela cometeu esse crime bárbaro que chocou o mundo todo, ela vai ter que pagar pelo crime que ela cometeu. De ter matado o seu pai e de ter matado o zelador. Eu assisti ontem no Fantástico e fiquei assim, aterrorizada. Mas infelizmente o homem é capaz de fazer isso e uma mulher também, tá?